Vocês me perdoem a franqueza, mas o rato não é governador do Paraná. Não existe uma obra do governo do Paraná, não existe um programa. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 340 programas sociais enquanto fui governador, eu não conheço nenhum hoje. O que eu vejo é o anúncio, por exemplo, estamos lançando a Ferroeste até Mato Grosso e o Paraguai. Fomos nós que fizemos a Ferroeste e lançamos até Mato Grosso e o Paraguai. Com uma diferença, enquanto nós estávamos no governo, numa parceria com o Exército Brasileiro, nós construímos até Cascavel. Depois, não aconteceu mais nada. Nós fizemos uma aliança com o Magistério do Paraná e conseguimos o primeiro lugar em qualidade de educação do Brasil. Hoje, pelo que eu sei, se vendeu a Copel Telecom, que é o sonho de qualquer país, de qualquer unidade democrática, de fornecer internet barata ou gratuita para a população. Nós colocamos internet em 2.300 escolas, 23 mil salas de aula. Nós imprimimos o livro didático produzido pelos nossos professores da universidade e do ensino básico e distribuímos gratuitamente para os alunos. Nós fizemos festivais de arte e de ciência que marcaram a vida da rapaziada. E fizemos, o que na minha opinião foi fundamental, o programa de formação continuada dos professores. O que é a formação continuada? Um professor, numa sala de aula superlotada, 40 alunos, 50 alunos, às vezes mais, corrigindo prova, não tem tempo de se reciclar, de avançar, de estudar do ponto de vista didático e pedagógico. Então, nós tiramos os professores da sala de aula por um ano e levamos para as universidades. Nas universidades, nós construímos alas novas e contratamos os melhores pedagogos e didatas do Brasil para a formação dos nossos professores. No segundo ano, eles ficavam 25% do tempo na universidade e voltavam para as escolas. Isso nos garantiu o primeiro lugar em qualidade de ensino no Brasil. Nós saímos do governo, isso tudo simplesmente acabou. Nós construímos hospitais regionais no Paraná para levar a medicina no interior, perto onde as pessoas moram. 31 novos, absolutamente. E outros tantos com reformas brutais, que, na verdade, significavam hospitais novos. Foram 44 hospitais regionalizados. 340 clínicas da mulher e da criança para evitar a mortalidade infantil e materna. Eu saí do governo e isto acabou. A medicina familiar foi interrompida. Nunca mais fizeram um concurso para médico ou para professor. Acabou todo esse sistema montado. Obrigada, candidato. Acabou o tempo? É na Globo que eu estou? Eu acho sensacional isso. Fale pelo Paraná em 4 minutos, 5 minutos. Fica aqui registrado o meu protesto. Candidato, só porque nós tivemos uma pequena interrupção no YouTube, recebemos aqui a... Tudo bem, como não? Então vamos lhe devolver 30 segundos aí do tempo. Não, tudo bem. O senhor tem mais 1 minuto. O que eu quero dizer a vocês é que não tem governo no Paraná, desmancharam isso tudo. Hoje, o governador, o Ratinho, tira fotografias na frente de obras de Itaipu e diz, nós fizemos a ponte que é 100% paga pelo Paraná, pelo Brasil e pelo Paraguai. Não existe rigorosamente nada, mas existe a visão do Paulo Guedes, do liberalismo selvagem, de vender empresas públicas. Já foi a Copel Telecom. A própria Copel está cobrando tarifas absurdas como obrigação estabelecida pelo governo e sacrificando a população em benefício de acionistas, que nem brasileiros são. Se cabe nesse 1 segundo, os acionistas da Copel, caso vocês não saibam, são bombeiros e militares de estados norte-americanos, Ford Motor, Caterpillar, grupos que entraram na Bolsa de Nova York para garantir os seus investimentos e planos de pensão. Eles estão ganhando fortunas e nós estamos pagando, sem obra alguma, os preços mais altos da história do Paraná. Nós congelamos a tarifa. Obrigada, candidato. Por 8 anos.
E Muito tínhamos obrigada. a possibilidade de construir 3 usinas hidrelétricas que foram construídas. Obrigada, candidato. Agora vamos ao sorteio dos temas e você terá 4 minutos de resposta. Vamos ao primeiro sorteio. O tema será gestão, matriz energética e economia. Agora vamos ao sorteio da pergunta. Qual é a pergunta? Só um minuto que está sendo sorteada. O turismo é uma indústria de grande potencial para o qual o Paraná é vocacionado, tendo Foz do Iguaçu como atração principal. Como mitigar os efeitos da sazonalidade do setor nas baixas temporadas, candidato? O fundamental é que qualquer país, qualquer Foz do Iguaçu, deve viver dos empregos contínuos. O turismo é uma oportunidade excelente para grandes negócios e para hotéis, mas a população precisa de indústria, precisa de espaço comercial, precisa de escola, precisa de saúde. Não é só o turismo. Foz do Iguaçu tem hoje um aeroporto ampliado, uma condição excepcional, e é um dos pontos mais importantes de turismo no mundo. O importante é que uma Secretaria de Turismo do Estado promova essas coisas. Mas você veja, está tudo privatizado. O Parque Nacional foi entregue por um grupo de empreiteiros. E nós vemos que temos hotéis de grande qualidade, mas Foz vai muito bem, diga-se de passagem. Eu estive lá outro dia, o número de estabelecimentos, de restaurantes, de bares, de hotéis, é simplesmente fantástico. Eu diria que nós não precisamos nos preocupar com o turismo que vai bem, mas sim com uma estrutura básica de empregos de verdade para a população que não participa desse processo. O senhor ainda tem 2 minutos e 46, se quiser continuar. Para falar sobre turismo, eu criei uma secretaria de turismo, nós agimos com forças suficientes sobre isso, como se diz, é uma atividade extremamente interessante, mas você me perdoa a franqueza, a minha preocupação maior são com atividades permanentes de indústria, de comércio, que garantam empregos em todas as temporadas. Não é a preocupação com a sazonalidade. Por exemplo, eu construí uma universidade federal em Matinhos e Guaratuba para fixar a população fora do processo da temporada. Senão também, como Guaratuba, a praia é utilizada no verão por grande parte da população do Paraná e depois qualquer atividade econômica desaparece. Nós temos que pensar nisso integradamente. Muito obrigada. Agora vamos ao sorteio do próximo tema. O tema será inovação, geração de empregos, infraestrutura viária e financiamento público. Agora, o sorteio da pergunta. Que ações serão prioritárias em sua política estadual de telecomunicações e conectividade digital, especialmente para atender os distritos ainda não contemplados pelo 4G? Eu, quando assumi o governo do Paraná, eu peguei uma Copel Telecom pronta. Eu me debrucei sobre a Copel Telecom e nós fomos o primeiro e talvez hoje ainda o único estado do Brasil que tem fibra ótica em todos os municípios. Isso era fundamental. Num fim de tarde, no gabinete, eu me comunicava com as delegacias da Receita Federal e sabia exatamente o dinheiro que tinha entrado. O fluxo de entrada no Paraná era indispensável para a gente pensar na ampliação dos projetos, na redução de alguns. A Copel Telecom foi vendida hoje pelo Ratinho por R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais. Era altamente lucrativa. Ela era necessária para o controle à distância das nossas usinas hidrelétricas. E a Copel Telecom tinha a melhor qualidade de internet do país. Eu coloquei internet em 2.200 escolas do Paraná e 23 mil salas de aula. Mas venderam. Eles acham que tudo tem que ser naquela linha do Guedes, do liberalismo absoluto, privatizado. E, na sequência, contrataram
de quem comprou por 160 ou 180 milhões de reais por ano a operação e utilização pelo Estado. Nós temos que retomar esse processo. O Curitiba era uma espécie de capital mundial do software livre. A Celepar viabilizava projetos incríveis. No meu primeiro governo, logo na primeira semana, me propuseram assinar um projeto do Álvaro Dias, de privatizar a emissão de carteiras de motorista por algumas centenas de milhões de reais. Eu passei isso para a Celepar. Em uma semana, a Celepar mobilizou 3 funcionários e conseguiu, com seus recursos próprios, emitir e controlar a carteira de motorista. Então, é este jogo. Nós temos que nos aprofundar junto com as universidades, tecnicamente, ampliar o conhecimento, avançar no software livre e sair deste jogo de que a informatização é apenas um negócio. E nós tínhamos condições de produzir tecnologia e hoje, rigorosamente, não temos mais. A associação do Estado com as universidades, produzindo tecnologia e avançando na informatização. É indispensável a informatização para um Estado moderno. Mas hoje tudo é um negócio. E esses negócios têm preços simplesmente fantásticos. Muito obrigada, candidato. Vamos ao sorteio do próximo tema. As perguntas não têm muito a ver com o tema, né? O tema é um, Pode colocar o é próximo outra. tema. O próximo tema, agronegócio, meio ambiente e Mercosul. Agora vamos ao sorteio da pergunta. O Brasil é líder mundial no consumo de agrotóxicos, sendo a maioria ingredientes ativos associados a doenças crônicas, como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. O Paraná segue a tendência nacional, com uma aplicação anual correspondente a 10 litros por habitante. Em Curitiba, por exemplo, 27 agrotóxicos foram identificados na água que abastece a capital. Desses, 11 são associados a uma série de doenças. Candidato, como a sua gestão pretende resolver esta questão? O Brasil é líder mundial de agrotóxico agora. Antes do Bolsonaro não era. Nós tínhamos uma legislação pesada em relação a isso. Nós temos que, em primeiro lugar, afastar o governo federal que viabilizou essa franquia absoluta de entrada de agrotóxicos. Por outro lado, o tema geral se reportava ao agronegócio. O agronegócio do Paraná é fantástico. Ele tem uma produtividade igual ou superior à norte-americana. Nós somos campeões mundiais de produção de grãos, mas o Brasil está importando arroz e feijão da China que nós não plantamos. Nós somos os maiores produtores do mundo de soja, mas nós não tínhamos mais soja para esmagar e fazer óleo para o consumo doméstico. Nós tínhamos que importar esta soja, ou importar o óleo. Nós temos que reverter esse processo. A agroecologia é fundamental. E a época que eu fui governador, eu recebi um prêmio mundial em Frankfurt, porque nós tínhamos plantado na beira dos rios, dos lagos e tudo mais, 113 milhões de árvores, na proteção da natureza e na proteção da água. Tem que retomar esse processo todo com consciência. Agora, o que fazer com o agrotóxico? O fundamental é mandar o Bolsonaro para casa e eliminar essa visão completamente amalucada de produzir a qualquer preço. Nós temos que apoiar a pequena agricultura diversificada, que produz alimentos que vão para a nossa mesa. O agronegócio é bom porque ele planta dólar, e esses dólares nos ajudam no comércio internacional. Mas a comida vem da pequena produção diversificada, que está completamente abandonada no Brasil. Eu sonho em transformar a agricultura diversificada do Paraná num exemplo para o Brasil e para o mundo. Só para lembrar vocês, trator solidário, irrigação noturna, diminuição do preço da energia elétrica das 9 da noite às 7 da manhã de 75%, fundo de aval garantindo empréstimo dos agricultores. Nós contivemos o êxodo rural no Paraná. E eu gostaria de acabar definitivamente com isso. A derrubada da Mata Atlântica
Nós cessamos em 93%. O ideal é 100% de cessação na derrubada. Mas hoje, esta visão do liberalismo econômico impede qualquer preocupação com a natureza. É uma visão do Guedes, que o Ratinho adora, diz que é o maior exemplo de economista do Brasil, e, na minha opinião, nem economista ele é. Ele é um operador do mercado financeiro. Então, para responder a sua pergunta, nós temos que mudar os governos do Paraná e do Brasil. Senão, não se faz rigorosamente nada. Muito obrigada, candidato. Agora vamos às perguntas obrigatórias. Agora a pergunta interesse da advocacia. Interesse da? Advocacia. Vamos lá. A regularização do pagamento dos precatórios tem sido uma pauta frequente da OAB Paraná, visto que muitos têm natureza alimentar. Como pretende conduzir o tema na sua gestão? Se eu não tivesse sido governante, era fácil eu responder. Mas, para mim, é mais fácil porque eu fui governante. Nos meus governos, nós não tivemos mais atraso em pagamento de precatórios. Agora, vocês, como eu, sabem que uma boa parte desses precatórios que vêm lá de trás são absolutamente incríveis, impossíveis de serem pagos. Na minha época de governo, me acenaram para pagar um precatório da Central do Paraná. Eu disse que não pagaria. Se me mandem as intimações, e eu não vou pagar isso porque eu acho absolutamente ilegal a condenação. Não fizeram nada. Há coisa de 2 meses atrás, o atual governador pagou 1,4 bilhão de precatório da Central do Paraná. Eu jamais pagaria isso. Mas quando fui prefeito e quando fui governador, nós tivemos isso absolutamente em dia, que é a minha vocação de advogado levada à administração pública. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos e 56. Não, a pergunta foi respondida. Continuar. Tá ok, muito obrigada. Agora vamos à leitura da pergunta do estudante, que é uma pergunta obrigatória. Como temos o nome dos estudantes aqui, os estudantes de jornalismo da Universidade Positivo nos enviaram um vídeo. Então, aqui temos, a pergunta é de Luiz Felipe Caldarelli. Teremos em vídeo a pergunta dele. Os paranaenses deixaram de pagar pedágio em novembro do ano passado, no sistema estadual. Mas os governos estão arcando com uma conta milionária para fazer reparos simples nas rodovias e custear serviços de ambulância e guincho. Ou seja, o dinheiro deixou de sair do bolso de quem usa as rodovias. Só um minuto, eu vou pedir para colocar novamente. Você não podia fazer a leitura da pergunta? O Eu som não tá tenho a horrível leitura aqui, a gente escuta ali e eu repasso para o senhor. Os paranaenses deixaram de pagar pedágio em novembro do ano passado, no sistema estadual. Mas os governos estão arcando com uma conta milionária para fazer reparos simples nas rodovias e custear serviços de ambulância e guincho. Ou seja, o dinheiro deixou de sair do bolso de quem usa as rodovias e agora a conta está sendo para por todos os brasileiros. Essa foi uma boa decisão? Se vencer as eleições, o que fará sobre isso? Com relação aos pedágios, se o senhor vencer a eleição, o que fará sobre isso? Como que é? Doutora, quer repetir? Candidato, a pergunta do estudante, ele primeiro faz uma consideração de que os paranaenses deixaram de pagar o pedágio, todavia passaram a pagar as contas de guincho e ambulância. Ele pergunta, isso foi uma boa decisão? E o que o senhor pretende fazer a respeito do pedágio, né, a partir do momento que foi suspenso o pagamento? Foi isso, né? Isso. Conversa franca faz bons amigos. Uma pergunta aqui a plateia aqui diz que não foi bem isso. Se quiserem ajudar... Não, tudo bem. Mas eu acho uma pergunta fraca. Ele não entendeu ainda o que é o pedágio. O pedágio cessou porque acabou o contrato. E não fizeram uma nova licitação porque o pedágio proposto junto com o governo federal é extraordinariamente mais caro do que o antigo, que era um roubo da população. Nós cedemos estradas para o governo federal e se propõe mais 15 praças de pedágio. Se propõe, mas como nós cedemos todas as estradas do Paraná, pode ser 15 ou 115, desde que elas deem lucro e obedeçam ao interesse de alguns concessionários. O pedágio é contestado no mundo
desde o Adam Smith, que é o patrono do liberalismo econômico, passando pelo Hayek. Eles não entendem por que o governo tem que colocar um concessionário como intermediário para contratar um serviço de manutenção de uma estrada, que podia ser feito diretamente pelo governo, até contratando terceiros, o que é absolutamente necessário hoje. Nós temos que acabar de uma vez com isso. E a minha proposta, porque eu não sei como estão, na verdade, as finanças do Estado, e como ficarão as finanças depois das benesses do Bolsonaro cortando impostos de transporte, de energia e de tudo mais, é um pedágio público, um pedágio de manutenção das estradas, que sustente o custo das ambulâncias, de cortar mato, de reboques que garantam a possibilidade de remoção de carros acidentados e da segurança do Estado. Posteriormente, a gente avalia isso e acaba definitivamente. Então, é um pedágio de manutenção. Eu não posso fazer isso sozinho. Por quê? Porque nós temos estradas estaduais e federais. Mas eles vão jogar o pedágio para depois da eleição. Se a gente estiver no poder, eu me associo ao Lula, nós já conversamos sobre isso, e fazemos um pedágio de manutenção, custando aí menos de 10% do valor que se cobra hoje. É esta a solução. Agora, me estranha a preocupação com o pagamento de uma ambulância, quando, na verdade, a preocupação maior é com o roubo do pedágio em cima da economia brasileira, puxando a inflação lá para cima, aumentando os custos de transporte. Precisamos melhorar o curso de jornalismo desse rapaz. Muito obrigada, candidato. E agora vamos à leitura da pergunta fixa do Comitê de Estudos e Diagnósticos da Competitividade no Paraná. Candidato, a OAB Paraná lançou com outras entidades um comitê de estudos e diagnósticos para identificar entraves econômicos à competitividade no Paraná. Um desses entraves é a recorrente mudança na política de concessão de incentivos fiscais, e especialmente de um governo para o outro. Ela gera insegurança jurídica, desencadeia litígios e reduz a competitividade no Paraná. O seu plano de governo contempla esta questão? E ainda, como pretende garantir a transparência e a segurança jurídica necessárias para a atração de novos investimentos? Se eu estivesse militando no AB, eu estou afastado da entidade há muitos anos, eu não estaria preocupado com a segurança jurídica dos incentivos. A Renault se instalou no Paraná com um benefício de 300 milhões de dólares de um fundo do Estado. E não pagava impostos sobre importação de veículos montados, que entravam aqui como se fossem bens de produção, como se fossem máquinas para produzir automóveis. Eles reclamam a segurança jurídica, mas inseguro ficou o Estado, que até hoje não arrecada imposto algum. Hoje, o governo dá de isenção fiscal para empresas secretamente nada mais do que 17 bilhões de reais. Eu acho que a OAB já devia ter interpelado esse governo em juízo, porque não é possível que uma isenção de 17 bilhões de reais, com B de bola, não é M de Maria, seja dada sem que ninguém saiba para quê e para quem. É evidente que isso é um pressuposto de caixa 2, é um pressuposto de rachadinha de financiamentos privados para partidos. Nós temos que acabar com isso. Quando eu fui governador, eu incentivei a política de empregos com incentivos para pequena e microempresa. A micro simplesmente não pagava imposto estadual. E a pequena, que é responsável por 80% dos empregos oferecidos no mercado, eu baixei de 18 para uma média de 2,5. Mas como é que isso acontecia? O empresário que queria ganhar o benefício não precisava falar com o Ricardo Barros, nem com o Ratinho, nem com o Ratão. Ele entrava na internet e tinha umas condições. E a condição do Estado era que ele mantivesse os empregos, os empregados, e pagasse o salário mínimo regional do Paraná, que era, e ainda, por força de lei que nós viabilizamos, o mais alto do Brasil. Nós vencemos o desemprego. Na crise de 2007 e 2009, nós batemos o recorde de carteira assinada do Brasil. Eu acho que esse é o problema. E a segurança dos incentivos, que em alguns motivos devem ser dados, para uma empresa que traga uma tecnologia que nós não conhecemos, que garanta
a fabricação de produtos necessários à nossa vida, tem que ser mediada pelo movimento sindical, pelo movimento empresarial e não por um conselho de amigos do governador vinculados a partido. Nós estamos diante de uma patifaria e eu pretendo, no primeiro dia de governo, quebrar esse sigilo. Daí eles dizem, é sigilo fiscal. E o nosso judiciário não autoriza a abertura. Vocês são mais advogados que eu, que parei há muito tempo. Como é que é possível que se faça segredo em cima de uma evidente patifaria dessa no atual governo do Estado? Muito obrigada, senhor candidato. Finalizamos as perguntas e agora eu gostaria que o senhor candidato Roberto Requião que deixasse a sua mensagem de encerramento pelo tempo máximo de 5 minutos. Vamos lá. Uma revolução no mundo em 5 minutos. É melhor que a Globo, né? Eu fico meio horrorizado com esses tempos, desculpem a franqueza. Minha gente, eu aprendi muito sobre economia, eu fui senador 3 vezes, fui presidente de organizações internacionais fantásticas, e eu acho que o mundo está na contramão. Eu estou na linha do Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que é um cara fantástico, apesar de ser argentino, né? Isso é uma brincadeira, uma ironia. Ele está combatendo essa acumulação brutal do capital na mão de muito pouca gente. E a transformação das pessoas em máquinas, sem direitos, sem direito à aposentadoria, que não tem nada a ver com a esquerda, a aposentadoria. Foi criada pelo Bismarck na unificação da Alemanha, baseado em ideias do Johann Hayek. Era um filósofo alemão que dizia que os trabalhadores que estavam aumentando com a evolução do comércio e da indústria iam acabar fazendo com a burguesia o que a burguesia fez com a nobreza lá atrás, iam se revoltar e derrubar. O Bismarck disse, não, não quero isso. E criou a aposentadoria tripartite, o Estado, o empregador e o trabalhador. Porque o trabalhador só tinha como força o seu trabalho, era o único capital que ele tinha. Na velhice, perdia completamente o amparo. Isso tocou pelo mundo, nós acabamos com isso. Nós estamos na linha do domínio absoluto do capital financeiro. O Brasil está sendo transformado numa fazenda desindustrializada. O agronegócio não percebeu ainda que o governo abriu, desde o Temer e agora com o Bolsonaro, a venda de terras brasileiras para grupos estrangeiros. Daqui a pouco nós vamos para o interior e não vamos conseguir nos comunicar porque o pessoal que comprou sequer fala a língua que nós falamos. Nós temos que acabar com esse domínio absoluto do capital financeiro. O Papa, ontem, o Jorge Bergoglio, propôs a tributação dos grandes lucros de empresas multinacionais, como uma forma de atenuar a pobreza. Nós temos que mudar a orientação econômica do Brasil. Nós precisamos de um projeto nacional de desenvolvimento, gerando emprego, aumentando a tecnologia e que nós avancemos no processo civilizatório. Isso é possível. Por que o Lula caiu? Se você perguntar ou disser que o Lula é um credo, eu vou dizer para você que eu não sou discípulo. Eu contestei muitos programas do PT no Senado da República, é só abrir a internet. Mas hoje é a única esperança do Brasil de voltarmos a um espaço democrático. Começarmos a discutir de novo propostas para a economia, propostas para a organização do Estado, propostas para o desenvolvimento. E esse espaço está aberto pela crise entre os Estados Unidos e a Rússia, onde a Ucrânia é bucha de canhão, é uma vítima disso tudo. Nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento para sermos respeitados no mundo. Nós estamos sendo conduzidos à condição de uma grande fazenda desindustrializada, dominada pelo capital financeiro. E o que é esse capital financeiro que compra a Eletrobras, que manda na Petrobras? Pode ser do crime organizado, pode ser do narcotráfico, pode ser de roubos de diversos países do mundo. Num paraíso fiscal se transforma no dono da Eletrobras, no dono do petróleo. Num país que não sustenta mais as garantias para os trabalhadores. E num estado como o Paraná, que dá 17 bilhões de incentivo fiscal secretamente para multinacionais, mas que cobra pesadamente das empresas locais, da pequena e média, das empresas que dão emprego. Nós temos que fazer uma revisão completa nisso. E essa revisão começa pela mudança de orientação do governo federal. O Lula vai fazer uma revolução? Não, não vai.
Mas a gente tem que saber que na política sempre tem um amanhã. E o Lula hoje, com seus defeitos e qualidades, é o primeiro passo para a mudança do Brasil. A reabertura da discussão, o espaço democrático e a grande discussão com a qual nós vamos procurar horizontes para o país. É por isso que eu sou candidato. Não é uma candidatura apenas, é uma luta pela minha vida, pela vida de vocês, pela vida do Paraná e do Brasil. Muito obrigado, valeu, e fica a minha reclamação por esse tempo. Corrija o Brasil em 4 minutos. Mas bem melhor do que a Globo, que você tem que corrigir em 1 minuto e meio. Agradecemos, candidato, pelas suas respostas e pela exposição. Lembrando que a condução do evento e os procedimentos para sortear as perguntas e o tempo de respostas foram previamente alinhados com as equipes das campanhas. Lembro a todos vocês que o vídeo gerado pela transmissão em tempo real está no canal da OAB Paraná, no YouTube. E nesta quarta-feira retomaremos a série de sabatinas. Esperamos novamente contar com o prestígio de todos e eu passo a palavra à presidente, doutora Marilena, para o encerramento desta noite. Muito obrigada mais uma vez, agradecendo a presença de todos, especialmente agradecendo a presença do candidato Roberto Requião, do PT, antes o candidato Ricardo Gomide, do PDT. Pois não lhe concedo. Candidato da Frente da Esperança, que é uma frente política do Partido Verde, do PCdoB e do PT. Nem eu, hoje, sou candidato do PT, nem o Lula. Nós somos candidatos de uma esperança de modificação do Paraná e do Brasil. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, candidato. Acho que ficou bastante claro aqui, especialmente uma fala do candidato. Nós estamos aqui na nossa OAB, a Casa da Advocacia, também assegurando esse espaço democrático e possibilitando aí aos candidatos que apresentem suas propostas, que discorram sobre o seu modo de compreender o nosso Estado e aquilo que pretendem fazer efetivamente para mudanças, como foi muito bem destacado pelos dois candidatos aqui hoje, que é, na verdade, aquilo que nós desejamos trazer como informação baseada em dados e informação baseada em projetos efetivos dos candidatos. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos e todas, obrigado aos conselheiros, conselheiras, a todos os integrantes, membros de comissão que aqui se encontram e a advocacia paranaense. Boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos.